Então, bem-vindos à segunda parte da oitava aula do curso de BRST e de renormalização algébrica. Então, aos pouquinhos, assim, estamos assim começando a nos aproximar do chamado princípio de ação quântica. E o princípio de ação quântica, como eu já comentei nas aulas passadas, ele será o ponto de partida para a análise das identidades de Word e de todo o tratamento algébrico. E até agora nós debruçamos assim bastante sobre alguns aspectos da renormalização dimensional, fazendo exemplos explícitos, mostrando a construção iterativa do contratermo T2 loops na teoria lambda Φ4, discutindo o grupo de renormalização via a equação de Toft. Então, digamos assim, nós estudamos um pouquinho a renormalização dimensional em certos detalhes, né? E como veremos assim nos exemplos de teoria de calibre que iremos assim estudar nas próximas aulas, a renormalização dimensional ela tem além de ser assim um esquema de cálculo muito simples, tem uma propriedade extremamente importante. Ela é compatível com a invariância de calibre, tanto abeliana quanto não abeliana. E isso em ausência digamos, de férmions quirais, ou seja, da matriz γ5. A gente vai ver durante o tratamento das anomalias como a introdução da matriz γ5 representa algo de extremamente complexo, tanto na dimensional quanto também em outros procedimentos de renormalização. Mas em ausência da matriz γ5, a dimensional tem uma vantagem enorme. Ela nos fornece um procedimento que é compatível com a invariância de calibre, tanto a um nível abeliano quanto a um nível não abeliano. Isso representa uma simplificação enorme nos cálculos e no próprio procedimento de renormalização. Porém, antes de começarmos a estudar o princípio de ação quântica e suas aplicações, eu gostaria de fazer uma breve apresentação a um outro procedimento de renormalização cuja importância é e foi, digamos assim, enorme, né? Que é o procedimento de renormalização, BPHZ, Bogolyubov, Parasyuk, Zimmermann, é o procedimento de renormalização que eu mencionei na aula inaugural, e inclusive historicamente o procedimento de renormalização BPHZ tem um papel muito grande. De fato, os artigos originais de BRST, em que foi apresentada a simetria de BRST, o tratamento algébrico, a prova da unitariedade. Então, tanto o artigo no modelo abeliano de X, quanto o artigo no modelo não abeliano SO2 foram elaborados justamente utilizando o procedimento BPHZ e o princípio de ação quântica. Então, certamente vale a pena assim fazer uma pequena introdução sobre o procedimento de BPHZ, inclusive porque ele nos permitirá introduzir certos conceitos extremamente importantes, como, por exemplo, o conceito de contratermo não invariante, o conceito de lagrangiano efetivo de BPHZ. São conceitos que
utilizaremos na análise algébrica das identidades de Word. E certamente o procedimento, uma apresentação ampla e detalhada do procedimento de BPHZ requeriria certamente muito mais do que uma aula, talvez um curso inteiro, meses, e realmente é um procedimento que historicamente tem uma importância muito grande e até hoje em dia às vezes é usado para a elaboração de propriedades assim da teoria da renormalização, e teoremas como o power counting, como o próprio princípio de ação quântica, tiveram sua primeira formulação justamente no procedimento BPHZ. Então, certamente vale a pena dar uma pequena introdução ao procedimento de BPHZ. E vou tentar ser bem simples, né? Inclusive porque, digamos assim, uma apresentação detalhada, com exercícios, exemplos, requeriria praticamente um curso inteiro, né? E no final eu vou tentar dar algumas referências básicas em que aqueles que tiverem um interesse em se aprofundar melhor nesse assunto podem eventualmente dar uma olhada e achar outras referências fundamentais, né? Então, vamos começar com a apresentação do método BPHZ no caso de um diagrama gamma 1pi, no caso de um diagrama gamma 1pi a um loop. Então, vamos denotar com J gama de P a integral, e P é o momento externo, K é o momento de integração. Então, formalmente, a integral ela se escreve desta forma, né? Uma integral em D4K, e aqui tem um certo integrando, E o primeiro ponto a ser destacado é que o procedimento BPHZ ele atua diretamente no integrando, ou seja, é um procedimento que atua diretamente no integrando e portanto, como vocês poderão ver, as diferenças entre o esquema de renormalização de BPHZ e a dimensional são bem marcantes, são bem grandes, né? Então, o primeiro ponto é que o procedimento BPHZ ele atua diretamente no integrando. E a atuação do esquema de BPHZ no integrando se dá da seguinte forma: o integrando ele é substituído por um outro integrando, que a gente assim denota com R gama, e R gama, digamos, a um loop, é dado por esta expressão aqui, ou seja, o integrando I gama é substituído pela expressão R gama, sendo que R gama é 1 menos T de P potências D gama, e sendo que T é o operador que faz a expansão de Taylor do integrando I gama, com relação ao momento externo, até a ordem D gama, sendo que D gama é o grau de divergência superficial do diagrama 1pi. Então, a gente parte de um diagrama 1pi específico, que tem grau de divergência D gama positivo, e substitui o integrando I pela expressão R gama, sendo que R gama é
é dada por esta expressão aqui. T é o operador que faz a expansão de Taylor do integrando I gama até a ordem d gama, sendo que d gama é o grau de divergência superficial de gama. Basicamente, o operador T, aqui a gente utiliza a notação P para indicar o momento externo e ômega para indicar a potência até a potência da expansão de Taylor da quantidade F. Então, o operador T basicamente é a expansão de Taylor da quantidade F de grau ômega no entorno da origem, ou seja, em P igual a zero, sendo que P é o momento externo. Então, T é o operador que faz a expansão de Taylor da quantidade F até a ordem ômega. Então, vamos ver um exemplo bastante simples. Inclusive, foi o exemplo que foi apresentado no livro que eu e o Olivier escrevemos. Então, por exemplo, a gente pode considerar esta integral aqui, J gama, ela contém dois propagadores escalares. Então, é muito simples ver como esta integral aqui tem grau de divergência superficial igual a zero. Ou seja, J gama é uma integral logaritmicamente divergente. Então, neste caso, sendo o grau de divergência superficial igual a zero, o operador T, atuando no integrando, dá exatamente o primeiro termo da expansão de Taylor, ou seja, dá o valor do integrando no valor no ponto P igual a zero. Observem que nesse caso é possível colocar P igual a zero porque a teoria é massiva, portanto não há nenhum problema com potenciais de divergências infravermelhas. Por exemplo, no caso de uma teoria massless, quando M for igual a zero, eu não poderia simplesmente tomar o valor desta expressão em P igual a zero, porque eu acabaria tendo 1 sobre K4, que é fonte de potenciais de divergências infravermelhas. Porém, como mencionei na aula inaugural, existe uma extensão do procedimento de BPHZ para a teoria massless, o chamado procedimento BPHZL, e é possível dar um tratamento BPHZ em casos em que os campos, as teorias são massless. Mas, assim, neste exemplo aqui, a gente considera teorias massivas, portanto, não há nenhum problema em substituir, em expandir esta expressão aqui em P igual a zero, sendo o grau de divergência superficial desta integral igual a zero, o operador T simplesmente assim ele substitui o valor P igual a zero nesta expressão aqui. Então, de acordo com esta fórmula aqui, o integrando é substituído pela expressão R gama. Neste caso aqui, a expressão R gama é simplesmente 1 menos T0 gama atuando no integrando de partida. Então, 1 menos T0 gama vai dar o integrando de partida menos o valor que o integrando tem a momento zero. Então, a quantidade R gama, neste exemplo bastante simples, é dada por esta expressão aqui.
Agora, é muito simples, assim, a gente faz um cálculo elementar, né? É muito simples ver que esta diferença aqui, né, ela se reescreve da seguinte forma, tem várias simplificações, então o resultado final é que esta diferença aqui dá esta expressão aqui. Então, como a gente pode ver, esta expressão aqui tem, em termos assim, do comportamento ultravioleta, tem uma potência K no numerador e tem K potência 6 no denominador. Então, a integral subtraída via procedimento BPHZ, que significa substituir o integrando por esta expressão aqui, agora é totalmente convergente. Esta integral aqui é convergente. Justamente eu tenho potência 5 no numerador, 4 que vem da medida de integração, 1 que vem deste termo aqui, então o comportamento ultravioleta aqui e no numerador é 5, embaixo é 6, então a integral é convergente. Então, esta é basicamente assim, a ideia assim, do procedimento BPHZ, ou seja, a primeira coisa importante a ser ressaltada é que o procedimento BPHZ atua diretamente no integrando, né? E basicamente assim substitui o integrando por esta expressão aqui, onde o operador T ele basicamente a expansão de Taylor, né? Do integrando com relação ao momento externo até a ordem de gama, sendo que d gama é o grau de divergência superficial da integral de partida. Então, há um loop, assim, a operação BPHZ é bastante simples, ou seja, se atua no integrando com o operador T, que basicamente expande o integrando até uma certa ordem que coincide com o grau de divergência superficial, se faz essa substituição aqui e a integral que resulta desta operação aqui é convergente por power counting. Então, um loop é bastante simples, mas já dá para ver uma diferença muito grande com a dimensional, né? Primeiramente, a gente não muda a dimensão do espaço-tempo. E uma outra propriedade a ser assim, destacada é que o procedimento BPHZ atua diretamente no integrando. Então, de uma certa forma, não é introduzido nenhum cutoff, não é introduzido nenhum tipo de parâmetro que regulariza a integral, porque BPHZ enxerga diretamente o integrando, né? Então, há um loop neste exemplo aqui, né? O procedimento BPHZ dá este resultado aqui, que representa a integral renormalizada associada ao diagrama gama no esquema BPHZ. Muito bem. Então, há um loop, basicamente, este procedimento, esta fórmula aqui, se generaliza a um diagrama one PI qualquer que tem um grau de divergência superficial de gama, é só assim subtrair todas as potências na expansão de Taylor, do integrando até a ordem
d gamma, sendo que d gamma é o grau de divergência superficial. Muito bem. Então, agora vamos apresentar o procedimento geral, né, para um diagrama OnePI que, em princípio, tem N loops, né? Então, o primeiro ponto que eu já mencionei e que sempre vale a pena destacar é que o procedimento BPHZ ele atua diretamente no integrando. Então, agora vamos ver o caso geral, né, em que a gente tem um diagrama OnePI, em princípio a N loops, J gamma representa, como sempre, a integral associada ao diagrama OnePI. Então, aqui eu tenho a medida de integração, eu tenho L loops, aqui tem L, e aqui tem um certo integrando, né? Então, P é o momento externo, e K, essa variável K representa praticamente todos os valores dos momentos de integração, né? Então, como se generaliza agora o procedimento BPHZ que vimos a um loop no caso de um diagrama OnePI a L loops, né? Então, para fazer isso, temos que introduzir a famosa noção de floresta. O que é uma floresta? Uma floresta U de um diagrama gamma OnePI é um conjunto de subdiagramas lambda I. Esse conjunto a gente assim denota com o conjunto lambda I de subdiagramas divergentes de gama, esse conjunto de subdiagramas tem as seguintes propriedades. Assim, se eu pegar dois elementos desse subconjunto, então esses dois elementos ou não têm, ou são completamente assim desconectados, ou seja, não possuem nenhuma linha e nenhum vértice em comum, ou um está completamente assim, ou um é um subdiagrama do outro. Então, uma floresta de um subdiagrama OnePI gamma é um conjunto de subdiagramas divergentes OnePI que possui as seguintes propriedades. Eu pego dois elementos desse subconjunto, então esses dois elementos ou não têm nenhum, ou são completamente desconectados, ou seja, não possuem nenhuma linha ou nenhum vértice em comum, ou um é um subdiagrama do outro, né? Então, o conjunto de todas as florestas é denotado por esse símbolo F maiúsculo, e por definição F maiúsculo inclui a floresta vazia, em que eu não tenho praticamente nada, e digamos a floresta trivial, que é o próprio diagrama de partida gamma. Então, a floresta trivial gamma corresponde ao próprio diagrama de partida, e a floresta vazia não contém nenhum diagramas nem subdiagramas, e a floresta vazia basicamente corresponde a este fator 1, que a gente vê aqui, ou seja, praticamente esse fator 1 não, basicamente assim, corresponde ao integrando de partida. Muito bem. Então, vamos fazer alguns pequenos exemplos, né, de florestas, né? Então, antes de fazer isso, vamos dar a famosa fórmula de Zimmermann, né? Então, uma vez que a gente introduziu a noção de floresta e
determinamos todas as florestas de um diagrama OnePI divergente gama, então a renormalização BPHZ do diagrama gama é dada pela famosa fórmula das florestas de Zimmermann, né? Então, aqui tem o operador de subtração, que atua sempre no integrando, e o operador de subtração, no caso geral de um diagrama gamma OnePI a n loops, é dado pela famosa fórmula de Zimmermann. Então, a fórmula de Zimmermann diz praticamente que eu tenho que, primeiro, tenho que determinar todas as florestas de um diagrama, e depois tenho que aplicar esta operação de subtração a todos os subdiagramas de uma dada floresta. Então, eu tenho que repetir este procedimento aqui para todas as florestas. O operador T, ele é o operador de subtração, é o operador que faz a expansão de Taylor até uma certa ordem ômega. A ordem ômega é o grau de divergência superficial do subdiagrama lambda I, que pertence a uma certa floresta U. P, assim, lambda, aqui, P lambda, assim, representam os momentos, digamos, externos ao subdiagrama lambda I, e justamente esse operador aqui, assim, faz a expansão de Taylor, assim, do integrando relativamente ao subdiagrama lambda I até a ordem de lambda I, que é o grau de divergência superficial do subdiagrama lambda I. Caso o subdiagrama seja convergente, ou seja, o grau de divergência superficial dele é negativo, então T é igual a zero, ou seja, não se faz nenhuma expansão de Taylor. Então, esta é a famosa fórmula das florestas, e esta é a famosa operação R, que se aplica ao integrando de um diagrama gamma genérico OnePI a n loops. Então, esta é a famosa fórmula das florestas de Zimmermann. E, na verdade, há um ponto ainda a ser especificado, né? A gente deveria especificar justamente melhor como se estabelece o fluxo dos momentos que flui no diagrama gamma em todos os subdiagramas que compõem as florestas de gamma. E há uma regra que vocês podem encontrar no artigo de Lowenstein sobre a renormalização BPHZ, no livro Teoria da Renormalização, que eu já mencionei na primeira aula. Nesse livro vocês encontram um artigo muito extenso, muito didático sobre BPHZ, e inclusive sobre como se dá, como o fluxo dos momentos que fluem no diagrama gamma em todos os subdiagramas. Isso é um ponto importante, porque
a gente tem que fazer a expansão de Taylor, né, com relação a uma certa variável P, que representa, P lambda, que representa o momento externo que flui no subdiagrama lambda. Então a gente tem que ter uma regra para poder dizer qual é o momento externo associado a um certo subdiagrama, que depois, no caso do diagrama gama, não será mais um momento externo, porque corresponde a um momento que flui dentro de uma linha interna. Então, mas no caso de um subdiagrama, pode ser um momento externo. Então, a gente tem que, essa fórmula aqui ainda, digamos, carece de uma melhor especificação de como se dá o fluxo dos momentos que fluem em todos os subdiagramas de gama, né? Então, esta regra é muito parecida com, basicamente, é a regra de Kirchhoff dos circuitos elétricos, praticamente é a mesma, e vocês a encontram nesse artigo do Lowenstein que eu mencionei, né? Então, mas essa fórmula aqui já dá uma ideia bastante assim, bastante assim precisa do que do procedimento BPHZ no caso de um subdiagrama, no caso de um diagrama gama genérico a n loops com um grau de divergência positivo, né? Então, a fórmula das florestas a um loop que vimos assim neste exemplo aqui é generalizada ao caso de um diagrama a n loops pela fórmula de Zimmermann, que de uma maneira muito sucinta é escrita desta forma aqui, né? Então, vamos fazer alguns pequenos exemplos para entendermos melhor o que é a decomposição em florestas de um dado diagrama, né? Então, vamos considerar, por exemplo, o primeiro exemplo. Então, esse aqui é um diagrama a dois loops, né? O AMPI, por exemplo, é a função a dois pontos do campo escalar na teoria lambda Φ4, né? Então, vamos ver todas as florestas, né, associadas a este diagrama aqui. Então, a primeira floresta é dada pelo subdiagrama γ1, onde se remove essa linha interna aqui. Então, isso aqui é um subdiagrama, o AMPI, divergente associado ao diagrama gama, onde eu simplesmente vou remover esta linha aqui. Então, o γ1 já dá uma floresta por si só. Depois eu posso remover a linha de baixo, então eu vou ter o subdiagrama γ2, que também é uma floresta por si só. E depois eu posso remover a linha de cima, e aí eu vou ter o subdiagrama γ3, né? E depois não posso fazer mais nada. Por exemplo, porque γ1, γ2, γ3, como vocês podem ver, sempre tem algo em comum. Então, não são subdiagramas assim desconectados. Então, neste caso aqui, o conjunto de todas as florestas é dado por este conjunto aqui. Então, aqui eu tenho o diagrama original gama, aqui eu tenho assim a floresta vazia, depois eu tenho a floresta γ1, depois eu tenho a floresta γ2, depois eu tenho a floresta γ3,
Depois eu tenho a floresta que é γ1, ou seja, que é composta por estes dois diagramas. Essa é uma floresta porque γ1 é um subdiagrama de gama. Assim eu tenho a floresta γ2, porque γ2 é um subdiagrama de gama. Assim eu tenho a floresta γ3, porque γ3 é um subdiagrama de gama. Mas eu, por exemplo, não tenho a floresta γ1, γ2, porque γ1 não é um subdiagrama de γ2, γ2 não é um subdiagrama de γ1, e vocês podem ver como γ1 e γ2 possuem uma linha em comum, que é esta linha aqui. A mesma coisa se aplica a γ2, γ3 e γ1, γ3. Então, eu não posso considerar o conjunto γ1, γ2 como sendo uma floresta, nem γ1, γ3 e nem γ2, γ3. Portanto, este conjunto aqui me dá todas as florestas deste diagrama aqui. Né? Então, vamos fazer um outro exemplo, que é este diagrama aqui. Então, esse aqui é a função a 4 pontos, a 2 loops, no caso da teoria escalar, lambda Φ4. Então, o diagrama gama é por contagem de potência logaritmicamente divergente. Então, eu tenho os subdiagramas γ1, onde eu vou remover este loop aqui. Eu tenho o subdiagrama γ2, onde eu vou remover este loop aqui. Então, agora, podemos assim, determinar todas as florestas associadas ao diagrama gama. Então, primeiramente, tenho a floresta vazia, depois a floresta dada pelo próprio diagrama gama, depois eu tenho γ1, a floresta γ1, dada por este subdiagrama aqui, que é divergente, logaritmicamente, corresponde à função basicamente amputada a 4 pontos. Né? O diagrama γ2, a mesma coisa. Depois eu tenho γ1, porque γ1 é o subdiagrama de gama. Depois eu tenho γ2, porque γ2 é um subdiagrama de gama. Mas, exatamente como no caso anterior, eu não tenho, por exemplo, γ1, γ2. Não tem essa floresta, porque γ1 e γ2 não são completamente desconectados. E γ1 não é um subdiagrama de γ2, e também γ2 não é um subdiagrama de γ1. Por que γ1 e γ2 não são desconectados? Porque justamente tem em comum esse vértice aqui. Né? Aqui, γ1 e γ2 tinham em comum uma linha, e vértices também. Aqui, γ1 e γ2 têm em comum um vértice. Então, neste exemplo aqui, todas as florestas são dadas por este conjunto aqui. Então, a operação F-γ vai ter o fator 1, que corresponde à floresta vazia, depois vai ter T0γ. Observe que aqui o grau de divergência superficial é logarítmico, então a potência aqui é 0, que corresponde justamente a subtrair o diagrama a momento nulo. Depois eu tenho T0 de γ1, T0 de γ2, depois eu tenho o produto. Quando eu considero esta floresta aqui, tem o produto Tγ, Tγ1, com o sinal mais. Esse sinal mais vem como aqui eu tenho uma produtória, eu tenho duas vezes o sinal menos, porque são vou atuar duas vezes com o operador T, então eu tenho um sinal mais. Né? E tem uma convenção, né? O operador que atua num subdiagrama se coloca sempre do lado direito do operador que atua no diagrama gama, ou seja, se começa sempre com o subdiagrama menor e depois se coloca à esquerda sempre o operador que se refere
ou ao próprio diagrama ou a outro diagrama que contém γ1 como subdiagrama. Então temos um sinal mais, Tγ, Tγ1, que corresponde a essa floresta, e depois temos um sinal mais também, Tγ, Γ2, que corresponde a esta floresta aqui. Então, Rγ é o integrando obtido através do procedimento BPHZ, que substitui justamente o integrando de partida. Então, o integrando de partida é substituído assim pelo integrando dado pela fórmula de Zimmermann, que, por exemplo, neste exemplo aqui, é dado por esta expressão aqui. Então, a integral obtida substituindo o integrando de partida com a quantidade Rγ dada pela fórmula de Zimmermann é totalmente convergente. Então, esse teorema de convergência foi mostrado por Zimmermann e é um resultado extremamente importante, ou seja, esta operação aqui produz uma integral que é estritamente convergente. Então, basicamente, este procedimento aqui dá uma primeira noção, dá uma primeira ideia do procedimento BPHZ. Então, ressalto mais uma vez que o procedimento BPHZ atua diretamente no integrando. Então, ele produz, assim, via a fórmula das florestas de Zimmermann, uma integral finita. Então, o famoso teorema do power counting, que justamente estabelece a convergência desta integral aqui, foi estabelecida pelo próprio Zimmermann numa série de trabalhos que se encontram nas referências que eu vou dar no final. Então, esta fórmula aqui resume o procedimento BPHZ, com a ressalva sempre que a gente deveria especificar ainda de uma maneira mais precisa o fluxo dos momentos que fluem no diagrama gama e também em todos os seus diagramas. Isso para podermos identificar justamente a variável com relação à qual se dá a expansão de Taylor de um certo subdiagrama. A regra de como se dá o fluxo dos momentos que fluem num diagrama, em todos os subdiagramas, vocês a encontram no artigo do Lowenstein, que eu vou mencionar no final. Essa, digamos assim, o objetivo da aula é dar apenas uma noção básica do procedimento BPHZ, o meu objetivo é, de uma certa forma, mostrar a profunda diferença que há entre a dimensional e BPHZ. E, como vocês, assim, como já mencionei inúmeras vezes, BPHZ é algo que atua diretamente no integrando. Então, há uma diferença muito, muito grande, assim, entre o procedimento BPHZ e a dimensional. Muito bem, então, vamos agora a algumas considerações, né? Então, a primeira consideração é que justamente o que eu estava mencionando anteriormente, tanto o teorema do power counting quanto o princípio de ação quântica foram provados rigorosamente no esquema BPHZ. De fato, os artigos assim originais de BRS sobre
o modelo, tanto o modelo abeliano de X quanto com relação ao modelo não abeliano de X foram baseados no procedimento BPHZ, porque naquela época, digamos assim, de uma certa forma dimensional ainda não havia sido colocada numa base matemática muito rigorosa, e isso aconteceu com a série de trabalhos de Breitelon e Remeson que eu mencionei nas aulas em que nos vimos a dimensional. E esses trabalhos, assim, se eu lembro bem, são da época de 76, 78, então basicamente logo em seguida apareceram praticamente logo em seguida dos trabalhos originais de BRS, que utilizam como procedimento de renormalização base justamente BPHZ, devido ao fato que o teorema do power counting e o princípio de ação quântica haviam já sido estabelecidos de forma rigorosa. Então, a primeira ressalva que eu já assim, que eu já mencionei um número infinito de vezes, é que BPHZ, o procedimento BPHZ se aplica diretamente ao integrando. Então, nesse sentido, BPHZ não introduz nenhum cutoff, não há nenhum parâmetro que regulariza, porque BPHZ vai direto no integrando e via a fórmula de Zimmermann produz um resultado que é convergente. E isso se dá diagrama por diagrama. Isso também é uma coisa muito importante. BPHZ é algo que atua, assim, é algo que se aplica a cada diagrama. E, às vezes, assim, como vimos assim nas aulas passadas, assim, da maneira como eu apresentei a renormalização dimensional, para extrair os famosos fatores Z, a gente assim considerou, por exemplo, a 2 loops uma classe de diagramas, ou seja, por exemplo, todos os diagramas que contribuem à função a 4 pontos. Então, a gente analisou a parte divergente de todo esse conjunto de diagramas e depois, assim, determinou o polo em 1 sobre epsilon, o polo em 1 sobre epsilon no quadrado. Então, da forma como eu apresentei a renormalização dimensional, a gente considerou sempre uma classe de diagramas associados a uma certa função de Green, por exemplo, a 4 pontos, a 2 pontos. Então, em princípio, o BPHZ ele se aplica a cada diagrama. Não é preciso levar em consideração um certo conjunto de diagramas. É um procedimento que se aplica a cada diagrama. Isso também, de uma certa forma, assim, pode ser considerado uma diferença assim, grande com relação à dimensional, embora é preciso dizer que a dimensional assim, também pode ser formulada assim, utilizando a linguagem das florestas, exatamente assim como eu apresentei o procedimento BPHZ. Então pode ser assim, ser aplicado, a dimensional também pode ser aplicada a cada diagrama, né? E, embora eu tenha apresentado a dimensional como sendo um procedimento que foi aplicado a um certo conjunto de diagramas, né? Então, BPHZ, o procedimento BPHZ, ele se aplica diretamente a cada diagrama.
E agora tem um ponto muito importante aqui, o procedimento BPHZ, pela própria natureza, ou seja, não é compatível com um número muito grande de simetrias e, em particular, não é compatível com a simetria de calibre, tanto abeliana quanto não abeliana. Este é um ponto muito importante. E isto assim, representa uma diferença muito, muito grande com a dimensional. Sempre em ausência da famosa matriz gama 5, como veremos nas próximas aulas. Em ausência da matriz gama 5, digamos, a dimensional é compatível com a simetria de calibre, tanto abeliana quanto não abeliana. E o procedimento BPHZ não é compatível. Por que não é compatível? Porque o procedimento BPHZ, de uma certa forma, ele é um procedimento muito drástico, ou seja, basicamente assim, ele visa um integrando e praticamente tira um pedaço do integrando. Por exemplo, a gente começa com este integrando aqui e tira simplesmente um pedaço dele. Este procedimento aqui é um procedimento, de uma certa forma, muito drástico. Ele não é compatível com a invariância de calibre, tanto com a invariância de calibre abeliana quanto com a invariância de calibre não abeliana. Isso pode parecer um problema assim muito grande, porque justamente eu estou utilizando, por exemplo, quero estudar uma teoria de calibre vou utilizar um procedimento de cálculo que não respeita a invariância de calibre. Então, em princípio, isso poderia soar como algo, como alguma incompatibilidade que poderia me impedir de utilizar BPHZ. Mas, assim, isso, de fato, não é um impedimento, Ou seja, o fato que BPHZ não seja compatível com a invariância de calibre, tanto abeliana quanto não abeliana, não impede de poder utilizar BPHZ para estudarmos as teorias de calibre. De fato, como já mencionei várias vezes, os trabalhos originais de BRST foram realizados assim, utilizando o procedimento BPHZ. Então, justamente assim, o fato do procedimento de BPHZ não ser compatível com a invariância de calibre não significa que eu não possa estabelecer a invariância de calibre ao nível quântico para o funcional gama. Significa que eu tenho que tomar, assim, estou pegando um caminho mais longo. Por exemplo, se eu assim, tivesse utilizando a dimensional, como a dimensional é compatível com a invariância de calibre abeliana e não abeliana, em ausência de gama 5, então os cálculos são mais diretos, porque o resultado assim, que eu vou obter por um certo conjunto de diagramas, por exemplo, na QED ou nas teorias de Yang-Mills, é já automaticamente compatível com as identidades de Ward que caracterizam a teoria. E em BPHZ não. Em BPHZ, em princípio, essas identidades de Ward são quebradas, porque justamente eu estou utilizando um método de cálculo que não é compatível com a invariância de calibre da ação de partida. Mas isso não significa que eu não possa chegar numa ação quântica que possui a invariância de calibre. Significa simplesmente que eu tenho que percorrer um caminho mais longo. Isso significa, na prática, que como eu estou utilizando um esquema de cálculo que não é compatível com a simetria que eu quero estabelecer, simplesmente
eu vou utilizar um conjunto de regras de Feynman embutidas no chamado Lagrangiano BPHZ, que não é invariante de calibre. Justamente, assim, não há nenhuma razão para que o ponto de partida seja invariante de calibre, quando depois, assim, o procedimento de cálculo quebra a invariância de calibre. Então, eu vou escolher um ponto de partida que não é invariante de calibre. Isso significa introduzir contratermos não invariantes, contratermos locais não invariantes, que eu vou ajustar. Justamente esses contratermos compensam a quebra aparente da invariância de calibre. Então, eu vou ajustar esses contratermos ordem a ordem, para poder estabelecer ordem a ordem a invariância de calibre que o procedimento BPHZ, em princípio, quebra. Então, o fato de BPHZ não ser compatível com a invariância de calibre não significa absolutamente que eu não possa, no final, construir uma ação quântica invariante de calibre. Significa que eu tenho que escolher um caminho um pouco mais complicado. Significa que eu tenho que introduzir ordem a ordem, contratermos não invariantes. Justamente, são contratermos não invariantes, porque o procedimento de BPHZ, ele quebra a invariância de calibre. Então, essa quebra se dá por objetos locais que podem ser ajustados ordem a ordem através da introdução de oportunos contratermos não invariantes que restabelecem ordem a ordem a invariância de calibre. Então, esse é um conceito muito importante. É um conceito, por isso que assim, é importante dar pelo menos uma noção mínima, básica do procedimento de BPHZ, porque é algo assim muito importante. Inclusive, digamos, toda a renormalização algébrica, simetria BRST, justamente os trabalhos originais assim se apoiaram em BPHZ, então escolheram justamente este caminho aqui, ou seja, justamente os trabalhos originais de BRS, tanto no modelo abeliano de X quanto no modelo não abeliano, mostraram exatamente isso, que é possível escolher, é sempre possível determinar a existência de contratermos não invariantes locais que restabelecem ordem a ordem a invariância, ou seja, a identidade de Ward, chegando num funcional gama, o AMPI, no funcional gerador gama das funções de Green, o AMPI, que justamente é invariante de calibre, ou seja, respeita a identidade de Ward, que expressa justamente a simetria de calibre, tanto abeliana quanto não abeliana. Então, isso do ponto de vista conceitual, é muito importante, ou seja, porque isso, de uma certa forma, é o coração do método algébrico. O método algébrico é justamente utilizando o método algébrico, a simetria BRST, você não precisa assim, se apoiar em nenhum esquema de renormalização. Em princípio, você pode escolher um esquema de renormalização arbitrário. Então, por uma escolha arbitrária, você vai mostrar que é sempre possível introduzir contratermos não invariantes que compensam as possíveis quebras geradas por um procedimento de renormalização que eventualmente não é compatível com a simetria que você quer estudar, mas é sempre possível introduzir contratermos não invariantes que restabelecem ordem a ordem a simetria
da ação ao tri-level. Então, isso é um conceito muito importante. Então, isso, de uma certa forma, faz com que um método algébrico seja completamente independente da escolha de um procedimento de renormalização específico, e a gente, assim, faz tudo de forma independente, assumindo um procedimento genérico, inclusive um procedimento que não necessariamente respeita a simetria da ação ao tri-level. Então, o importante é chegar numa ação quântica que seja simétrica, assim como a ação ao tri-level é. Então, o importante é saber que é sempre possível introduzir contratermos não invariantes que restabelecem ordem a ordem, a simetria a nível quântico. Então, esse é um ponto muito importante, é o coração do procedimento algébrico, justamente mostrar que estes contratermos não invariantes existem ordem a ordem. Como veremos, assim, a existência desses contratermos, assim, não invariantes e o estabelecimento da simetria correspondente ao nível quântico é possível quando não existem anomalias. Então, isso se aplica tanto ao procedimento BPHZ, que pode não respeitar uma certa simetria, quanto à própria dimensional. Se tiver uma anomalia, essa anomalia vai bloquear a construção de um funcional simétrico. De forma essa obstrução, ela não depende do esquema de renormalização. Ela vai existir de qualquer maneira, tanto na dimensional quanto em BPHZ ou em outros procedimentos de renormalização. Se tiver uma anomalia, a renormalização algébrica consegue dizer quando existe uma anomalia, ou seja, uma verdadeira obstrução que não pode ser removida com nenhum tipo de contratermo local, então a simetria simplesmente não pode ser estendida ao nível quântico. E isso não depende da escolha do procedimento de renormalização. Se tiver uma obstrução, essa obstrução vai ficar assim, utilizando a dimensional, utilizando o BPHZ, utilizando qualquer outro esquema de renormalização. Então, é claro que todo este procedimento, todo este longo caminho que tem que ser feito utilizando, por exemplo, o BPHZ numa teoria de calibre, é invalidado se houver uma anomalia. Mas a mesma conclusão se aplica também à dimensional. Se houver uma anomalia, simplesmente a simetria da ação ao tri-level não poderá ser estendida ao nível quântico. Isso não depende do esquema do procedimento de renormalização de cálculo adotado. Mas, assim, quando, nos casos em que não há anomalias, então a renormalização algébrica ela permite dizer, por exemplo, utilizando BPHZ ou um esquema de renormalização arbitrário, que assim é sempre possível eventualmente assim introduzir contratermos não invariantes que restabelecem a simetria ordem a ordem. Então isso se aplica a BPHZ ou a outro procedimento de renormalização que não respeita a invariância de calibre. É claro que se eu utilizasse a dimensional, por exemplo, numa teoria de calibre em que não há anomalias, em que não há γ5, então eu não vou precisar passar por tudo isso, porque a dimensional, ela já automaticamente, assim, ela é compatível ordem a ordem com a invariância de calibre. Então, isso é uma vantagem enorme que a dimensional oferece e, de fato, é uma das razões que fizeram com que a dimensional assim, se tornasse tão prática, tão popular. Mas, em princípio, nada me impede de utilizar
o procedimento BPHZ. Só eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado e introduzir oportunos contratermos não invariantes. Então, esse conceito de contratermo não invariante é muito importante, e esses contratermos não invariantes restabelecem ordem a ordem a simetria que é quebrada pelo próprio procedimento de cálculo de BPHZ. Mas isso não significa que no final eu não possa chegar a um funcional simétrico que respeita ao nível quântico a simetria da ação ao trilevel. Então, isso leva à famosa construção, a famosa introdução de uma ação efetiva BPHZ. Então, como o procedimento BPHZ não é compatível com a invariância de calibre, a gente, assim, o ponto, como se faz o cálculo? A gente tem que especificar uma ação, tem que especificar uma Lagrangiana. E aqui nasce a ideia do Lagrangiano BPHZ efetivo. O Lagrangiano BPHZ efetivo fornece as regras de Feynman ordem a ordem para poder justamente introduzir os contratermos não invariantes e restabelecer ordem a ordem a simetria de partida. Então, a ação efetiva BPHZ é uma série de potências infinitas em H cortado, de termos locais nos campos e nas derivadas dos campos, e a ação efetiva BPHZ contém um número finito de parâmetros, que são série de potências em H cortado. E são esses parâmetros que correspondem aos contratermos não invariantes que eu vou ajustando ordem a ordem para poder restabelecer a simetria. Então, a ideia, esta aqui também é um outro ponto muito importante em BPHZ, a escolha de um Lagrangiano BPHZ efetivo, que é uma série infinita de potências em H cortado e que contém parâmetros que são séries em H cortado. Esses parâmetros estão associados a termos locais que não são invariantes pela simetria da ação, com relação à simetria da ação ao trilevel. Muito bem. Então, eu vou, esses termos que estão presentes no Lagrangiano efetivo de BPHZ, eu vou fazer um ajuste fino desses termos, ordem a ordem, para poder restabelecer a simetria de partida da ação ao trilevel e poder chegar a um funcional quântico simétrico. Então, a ideia de um funcional efetivo BPHZ que contém esses termos locais não invariantes que eu vou ajustando ordem a ordem é um conceito muito importante. Então, como veremos nas próximas aulas, existem duas classes de contratermos. Os contratermos não invariantes, que justamente estão presentes caso em que a gente escolha um procedimento de renormalização que não respeita a simetria que a gente quer estabelecer ao nível quântico, digamos, no caso em que não haja anomalias, e existe uma outra classe de contratermos, são os contratermos invariantes. Os contratermos invariantes, eles passam automaticamente pela simetria. Então, eles representam ambiguidades, ou seja, os coeficientes dos contratermos locais simétricos, que passam direto pela simetria, são coeficientes livres. Esses coeficientes representam justamente as ambiguidades inerentes a um procedimento de renormalização qualquer,
E esses coeficientes têm que ser fixados com oportunas condições de renormalização ou com um oportuno procedimento de subtração, como vimos na renormalização dimensional no esquema minimal. Então, esta aula sobre esta assim, tentativa de introdução à renormalização BPHZ, inclusive, é muito importante porque introduz esse conceito de contratermos não invariantes associados à escolha de um procedimento de renormalização que não respeita a simetria da ação ao trilevel que eu quero estender ao nível quântico. E o fato que o procedimento de renormalização que eu vou escolher, que eu posso escolher, não é compatível, não significa que eu não possa construir uma ação quântica simétrica. Significa apenas que eu tenho que tomar um cuidado redobrado, ou seja, tenho que introduzir ordem a ordem, contratermos não invariantes e fazer um ajuste fino desses contratermos não invariantes para restabelecer a simetria, ordem a ordem. Então, isso, BPHZ nos permitiu introduzir conceitos muito importantes. Ou seja, eu tenho toda a liberdade de escolher um procedimento que não respeita a simetria ao trilevel e não há nada não há nada que me proíba utilizar isso. A única coisa que eu tenho que fazer, tenho que tomar cuidado no meio do caminho. Tenho que introduzir contratermos não invariantes e depois fazer um ajuste fino, ordem a ordem. Vai ser um bocado de trabalho. Não tem problema, mas no final eu vou chegar a um resultado simétrico. Agora, o bonito assim, da renormalização algébrica e da construção da simetria BFST é o fato que o importante, assim, por exemplo, no caso da escolha de um procedimento de renormalização não invariante, o importante é saber que esses contratermos não invariantes sempre existem. Isso ou seja, de uma certa forma, a renormalização algébrica e a simetria BFST conseguem responder a esta pergunta muito importante, ou seja, eu vou utilizar um procedimento de renormalização não invariantes, então eles me dizem que esses contratermos não invariantes sempre existem. Então, com essa informação, do ponto de vista algébrico, eu não preciso fazer muito trabalho. É o mesmo tratamento que eu tenho que fazer paradimensional, porque depois, tanto na dimensional quanto em BPHZ, o ponto fundamental é saber se tem uma obstrução verdadeira à construção de uma ação quântica simétrica, ou seja, se existe uma anomalia. Se tiver uma anomalia, não tem como assim construir uma ação quântica simétrica. E isso tanto na dimensional, quanto em BPHZ, quanto num outro esquema qualquer. Então, a ideia muito bonita, muito assim, poderosa do tratamento BFST via cohomologia de BFS e todo o procedimento algébrico que a gente vai ver nas próximas aulas, assim, justamente assim, eles conseguem dizer quando existe uma obstrução verdadeira ou não. Quando não existe uma obstrução verdadeira, o procedimento algébrico e a simetria BFST conseguem automaticamente me dizer que esses contratermos não invariantes sempre podem ser escolhidos. Assim, sempre existem, então eu sempre posso implementar a simetria utilizando um procedimento qualquer. Então, a apresentação do esquema BPHZ foi também muito importante neste sentido, porque a gente entendeu assim como
a análise algébrica via simetria BRST de uma certa identidade de Word nos liberta, de uma certa forma, da escolha de um procedimento de renormalização. Uma vez que eu sei que não tem nenhuma obstrução verdadeira, que não tem nenhuma anomalia, eu tenho a liberdade de escolher qualquer procedimento de renormalização. Posso escolher o procedimento que é compatível com aquela simetria, por exemplo, a dimensional. Nesse caso, o cálculo é mais simples, mais direto, mas eu tenho toda a liberdade de escolher um procedimento que não é compatível com a simetria. Mas isso não significa que eu não vou chegar numa ação quântica simétrica. Significa que tem que fazer um caminho mais longo, que tem que introduzir esses contratermos não invariantes. Mas o fato que BRST, a renormalização algébrica, me garantem que não existe uma anomalia, automaticamente eu sei que eu posso escolher um procedimento qualquer, tanto simétrico quanto não simétrico. Sempre vou conseguir chegar numa ação quântica invariante. E isso é uma coisa muito bonita, uma coisa muito geral, e que vale justamente independentemente da escolha do procedimento de renormalização. Isso é um ponto extremamente importante mesmo. Depois de ter apresentado a dimensional, eu estava pensando de apresentar diretamente o princípio de ação quântica, mas depois, assim, refletindo um pouquinho, decidi incluir uma apresentação mínima, uma noção realmente minimal de BPHZ. É claro que não posso, ou seja, não dá para entrar em todos os detalhes, porque isso requereria um curso só. Assim como a dimensional, também eu apresentei a dimensional de uma maneira muito simplificada, porque a dimensional, seguindo os trabalhos de Breton, Lohner e Mason, tem exatamente o mesmo formato de BPHZ. Existe a noção de floresta, de decomposição e por aí vai. Então, também a dimensional pode ser formulada de uma maneira, digamos, a fórmula das florestas de Zimmermann, existe também na dimensional. Então, existem vários níveis de apresentação do procedimento de renormalização. Também na dimensional, eu apresentei a dimensional de uma maneira, digamos assim, muito padrão. Eu diria, digamos, da maneira como mais simples, que pode ser assim seguida de uma maneira sistemática para chegar a um resultado de uma maneira muito simples. Mas certamente nós não entramos em todos os detalhes da renormalização dimensional como formulada pelos trabalhos de Breton, Lohner e Mason, assim como não entramos em todos os detalhes do procedimento BPHZ, como formulado pelo Zimmermann e generalizado pelo Lowenstein. Mas esta aula, certamente, com esses comentários, principalmente, assim, a ideia da introdução de um lagrangiano efetivo BPHZ, que é uma série de potências em H cortado, e da introdução dos contratermos não invariantes, são conceitos assim muito importantes e que nos ajudam também a entender melhor também os trabalhos originais de BRS. Então, após esta aula sobre BPHZ e após a próxima aula em que eu vou apresentar o princípio de ação, eu convidaria a todos a ler de novo os trabalhos originais de BRS, tanto sobre o modelo abeliano de X1 quanto sobre o modelo não abeliano SO2. Então, vocês poderão ver, digamos, compreender de uma maneira muito bonita, apreciar realmente assim a profundidade desses trabalhos, em que se mostra de uma maneira algébrica a existência de um lagrangiano BPHZ com todos os contratermos não invariantes.
E, de uma certa forma, esse procedimento depois pode ser aplicado a qualquer procedimento de renormalização. Então, a simetria BRST é a análise algébrica justamente respondendo à questão da existência ou não de uma verdadeira anomalia, nos dão a liberdade de poder escolher um procedimento qualquer, seja um procedimento invariante, seja um procedimento não invariante. O resultado final sempre será uma ação quântica que respeitará a simetria da ação ao trilevel. Então, esses são conceitos bem importantes, né? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo muito simples de um Lagrangiano BPHZ. O que é um Lagrangiano BPHZ? Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar um pouquinho a famosa ação da QED, que é digamos, será um dos primeiros exemplos de uma teoria invariante de calibre. Então, a gente parte de uma ação ao trilevel, invariante, que é a ação da QED. Essa ação aqui é invariante de calibre, acho que todo mundo conhece a ação da QED. Esse é o termo de Maxwell, o termo de Dirac tem a massa. Essa ação ao trilevel, invariante de calibre. Depois, assim, é preciso introduzir um termo de fixação de calibre. A gente vai ver, vai entender a origem deste termo aqui. De fato, acho que quase todos vocês já sabem que esse termo é necessário para poder introduzir um propagador aqui. E depois, no caso abeliano, é possível também introduzir um termo de massa para o fóton. A gente vai entender por que é possível isso em termos de identidade de Ward. Então, essa ação aqui, a ação da QED invariante, mais este termo aqui, ele gera uma ação ao trilevel que obedece uma certa identidade de Ward, que é a identidade de Ward da QED ao trilevel. Agora, justamente, a gente utiliza o procedimento BPHZ para poder construir uma ação quântica que satisfaz a mesma identidade de Ward ao trilevel. Então, o Lagrangiano BPHZ é uma série de potências infinitas em H cortado, e o primeiro termo, o termo H com potência zero, coincide com a ação ao trilevel, mas depois tem um bocado de termos, como vocês podem ver aqui. Aqui eu tenho um coeficiente A, um coeficiente C, um coeficiente B, um coeficiente D, um coeficiente Rho, um coeficiente sigma. Esse é o coeficiente F, é a letra F. Então, esses coeficientes aqui, A, B, D, F, C, sigma, são séries de potências infinitas em H cortado, e são todos termos. Assim, esse termo é invariante, mas isso aqui sozinho não é invariante. Isso aqui também não é invariante. Isso aqui não é invariante, porque esses coeficientes são independentes. Isso aqui não é invariante, isso aqui não é invariante. Então, esses termos aqui, A, D, B, F, sigma, C, vão ser ajustados ordem a ordem para poder obter uma ação que respeita a identidade de Ward obedecida pela ação ao trilevel. Então, isso a gente vai fazer esse exercício, na QED. Vamos mostrar isso utilizando justamente a simetria BRST e a renormalização algébrica, e mostrando que, neste caso aqui, devido à ausência de uma anomalia, é sempre possível achar os coeficientes A, D, F, sigma, B, C, de tal forma que os termos de quebra induzidos pelo procedimento de cálculo de BPHZ são ajustados de forma a obedecer à identidade de Ward, ordem a ordem. Muito bem. Então, aqui
são pequenos exercícios, né? Isso seria um exercício interessante. Aqui tem um diagrama com vários subdiagramas, e aí vocês podem ver qual é a decomposição das florestas desse diagrama aqui, né? Então, isso seria um exercício no caso da teoria G ao cubo em 6 dimensões. Seria interessante ver, reproduzir assim, todas as florestas, né? Nesse caso, em particular, eu tenho também essa floresta aqui. Tenho a floresta gama, gama 2, gama 1. Gama 1 é esse diagrama aqui, o primeiro. Gama 2 é esse diagrama aqui, e gama é todo o diagrama. Então, eu tenho a floresta gama 1, gama 2, que eu não tinha antes, porque agora gama 1 é um subdiagrama de gama 2. Então, eu tenho também a floresta gama 1, gama 3. Não, me desculpe, aqui não é gama 3, é gama 1, gama 2. Gama 2. Então, eu tenho a floresta gama 1, gama 2, porque gama 1 justamente é um subdiagrama de gama 2 e gama 2 é um subdiagrama de gama, né? Então, a operação R agora tem também um termo com 3 operadores T's, com sinal menos, porque são 3, que diz respeito a essa floresta aqui, né? Eu tenho também a floresta gama 1, gama 2, porque gama 1 agora é um subdiagrama de gama 2, né? Então, esse é um exemplo interessante. Uma outra coisa, um outro exercício muito, muito bonito que eu sugiro que vocês façam é calcular esta integral aqui. Calcular esta integral se refere a este diagrama aqui, e a função a 4 pontos, na teoria lambda φ4 em 4 dimensões, e calcular este diagrama, a parte finita. Obviamente, em BPHZ só tenho a parte finita em BPHZ, e depois calcular esse diagrama na dimensional, onde eu tenho a parte finita e o polo em 1 sobre epsilon. Então, eu vou calcular esse diagrama na dimensional, em BPHZ, e depois, assim, seria muito interessante vocês compararem os dois resultados, né? Tem um famoso teorema devido a Hep, que diz que todos os procedimentos de renormalização são equivalentes, a menos de uma renormalização finita, que difere pela introdução de contratermos polinomiais. Então, o que vocês deveriam ser capazes de ver é que a parte finita desta integral aqui, ou seja, a parte que contém basicamente o logaritmo, o logaritmo é basicamente o mesmo, a parte finita que contém o logaritmo é basicamente a mesma, tanto na dimensional quanto em BPHZ. E a diferença entre a dimensional e BPHZ justamente são termos assim constantes, que não dependem que correspondem justamente a uma renormalização finita. Por exemplo, na dimensional, você vão ter aqui um termo 1 sobre epsilon, que corresponde justamente à divergência. Isso é próprio da dimensional, né? Então, na dimensional, essa integral aqui será 1 sobre epsilon mais uma constante mais um logaritmo. Esse logaritmo representa a parte finita. E em BPHZ, nós temos diretamente o logaritmo, porque não vamos ter 1 sobre epsilon, e porque BPHZ justamente atua diretamente no integrando. Então, não há nenhum cutoff, não há nenhum parâmetro que regulariza a integral, como
se faz, por exemplo, na dimensional. Então, é bem interessante fazer esse exercício, porque a parte de logaritmo vai ter que ser a mesma, tanto na dimensional quanto em BPHZ. De fato, o exercício já está feito, né? Porque o cálculo dessa integral em BPHZ se encontra no primeiro capítulo do livro que eu fiz com o Olivier, e o cálculo dessa integral na dimensional se encontra no livro do Ramon. Então, é só pegar as duas expressões e comparar, e vocês imediatamente vão ver que a parte finita do logaritmo é exatamente a mesma, né? Então, isso também é um ponto muito importante, né? Esse teorema do Rep também é digamos assim, é algo muito, muito importante com relação aos vários procedimentos de renormalização que existem, e a equivalência entre eles. Equivalência que depois como veremos também, expressada justamente pelo princípio de ação quântica, né? Então, eu terminaria a aula dando algumas referências básicas para quem quer se aprofundar mais em BPHZ. Existe um longo artigo do Lowenstein, BPHZ Renormalization, no livro Teoria da Renormalização, que eu mencionei na aula inaugural, que esse livro eu o chamei do nosso primeiro guia, né? Então, quem quiser se aprofundar assim, num procedimento de renormalização BPHZ, pode assim, dar uma olhada nesse artigo completo, muito extenso, do Lowenstein sobre a teoria, sobre a renormalização BPHZ. É um artigo muito extenso, muito detalhado, muito bonito mesmo, né? Então, é uma referência assim, muito pedagógica, muito bonita sobre a renormalização BPHZ. E depois uma outra referência que eu sugiro que vocês leiam, porque é muito bem feita. É um artigo muito pequeno, muito sucinto, do Klaus Siebold. O Siebold é um grande expert no procedimento BPHZ. Ele e o Olivier escreveram um livro sobre como o BPHZ se generaliza ao superespaço nas teorias supersimétricas n igual a 1. Então, o Siebold descreveu basicamente um resumo muito, muito sucinto, muito bem feito sobre a normalização BPHZ, que vocês encontram no Scholarpedia, né? Certamente vocês conhecem essa iniciativa. É um conjunto de artigos assim, bem pequenos, bem sucintos, mas muito bem feitos, sobre os mais variados tópicos da física teórica recente. Então, nesse artigo aqui, em particular, Siebold ele apresenta a renormalização BPHZ de uma maneira muito sucinta, tudo aquilo que eu tentei passar nesta aula, assim, a fórmula do Zimmermann, da onde vem o famoso teorema do power counting, tem uma fórmula muito bonita em que o Zimmermann ele fez uma pequena modificação do propagador de Feynman e encontrou uma maneira de escrever o propagador de Feynman de uma forma que pudesse ser utilizada para estabelecer o famoso teorema do power counting. E depois tem as aplicações de BPHZ, por exemplo, a expansão de curta distância de Wilson, tem toda a discussão da questão das simetrias que BPHZ respeita, que não respeita, da invariância de calibre, da comparação entre a dimensional e BPHZ,
E um pouquinho é um resumo que certamente vale a pena ler. É muito bem feito, contém todas as informações assim importantes de uma forma sucinta. São poucas páginas, 4 ou 5 páginas. Então eu sugiro essas duas referências para quem assim quiser se aprofundar assim melhor no procedimento BPHZ. Se eu pudesse dar uma ordem cronológica, diria de ler primeiro o artigo do Siebold, o artigo bem sucinto em que tudo é dado de uma forma muito precisa, muito clara e muito resumida, e depois assim se debruçar com calma no longo artigo do Lowenstein, onde inclusive é discutida a QED, os vários níveis da QED, a identidade de Ward da QED no setor da invariância de calibre mesmo, e a existência da anomalia de Adler-Bardeen no setor quiral, né? Então, é um artigo bem bonito. Então, eu assim, espero de ter passado nesta aula uma primeira ideia, uma primeira noção do procedimento BPHZ, da importância que ele tem, dos conceitos que ele nos permitiu introduzir, os contratermos não invariantes, o fato que a gente tem toda a liberdade de escolher um procedimento de cálculo que não respeita a simetria. Isso não significa que eu não vou chegar numa ação quântica simétrica, significa que eu tenho que simplesmente assim adotar um caminho um pouco mais longo, introduzindo esses contratermos não invariantes. E finalmente assim a ideia, assim, toda a construção de BFS, da renormalização algébrica, que diz quando esses contratermos existem. E uma vez que a gente sabe que eles existem, praticamente assim, a gente sabe que pode utilizar qualquer procedimento, simétrico ou não, para chegar numa ação quântica simétrica, né? Então, acho que os conceitos que introduzimos hoje com essa breve, certamente parcial e muito limitada introdução à BPHZ que eu tentei dar, mas esses conceitos, assim, de uma certa forma emergiram, né? E a gente vai trabalhar muito com esses conceitos, né? Nas próximas aulas, onde veremos o princípio de ação e todas as aplicações nas teorias de calibre abelianas e depois nas não abelianas, né? Então, termino aqui. Obrigado a todos, né? Então, a gente vai se ver na próxima aula, né? Tenham todos um bom dia. Obrigado.